Com 20 anos de experiência, a Ilumac se tornou referência no mercado brasileiro como fabricante de produtos para sistema de detecção de alarme contra incêndio e iluminação de emergência. Desenvolvidos com tecnologia nacional e atendendo às normas nacionais e internacionais, nossos produtos estão presentes nas principais obras do país, protegendo vidas e patrimônios, trazendo assim a segurança e confiabilidade a nossos clientes. Com o crescimento e as novas exigências do mercado nacional e a constante busca pela excelência na qualidade, a Ilumac é certificada pela ISO 9001, assumindo cada vez mais o compromisso com a qualidade dos nossos produtos, gerando empregos e contribuindo para o crescimento do país. Estamos em constante evolução às necessidades de cada segmento e trazendo inovação para os sistemas de detecção e alarme contra incêndio. Somos a Ilumac. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alex, eu sou consultor técnico aqui da Ilumac e a aula de hoje está sob minha responsabilidade. Eu gostaria de, primeiramente, antes de qualquer coisa, agradecer a presença de vocês. Hoje é um sábado, um dia em que vocês poderiam estar com a família de vocês, poderiam estar tirando um lazer, uma pescaria, mas vocês abriram mão disso para poder estar aqui com a gente, adquirindo um pouquinho mais de conhecimento. E isso vai ser muito importante para vocês, isso eu garanto. É importante falar também que eu não estou sozinho aqui, tem comigo a equipe do pessoal do suporte técnico, tá o Anderson Cantelli aqui, o Rodrigo, e também tem o pessoal do marketing para poder me ajudar a gerenciar todas essas coisas, né? Tá o Carlos e a Nina aqui para poder ajudar. Todos eles estão disponíveis para vocês aí no chat, então qualquer dúvida é só perguntar para eles que eles vão te ajudar, tá certo? Antes de começar também eu queria falar sobre mais dois pontos importantes. No final desse webinar, então eu queria que vocês ficassem comigo aqui até o final, tá? No final desse webinar vai ter um quiz que vai ser disponibilizado para vocês e aqueles que responderem mais rápido essa pergunta, uma pergunta que eu vou fazer ao vivo aqui, aqueles que responderem mais rápido essa pergunta vão ter a possibilidade de ganhar um prêmio, mas depois a gente fala disso, vai falar mais disso durante o webinar. E além disso, a gente vai disponibilizar para vocês um certificado. Só que para vocês receberem esse certificado, a gente também disponibilizou num link logo aqui debaixo do vídeo, na descrição desse webinar, um link para você responder um questionário simples, tá? Só para você receber esse certificado depois via e-mail para vocês, tá certo? Dito isso, então, vamos para a aula. A apresentação de hoje, basicamente, é sobre a programação, configuração e operação de um dos nossos lançamentos, que é a nossa central CAE Dual. Isso vai ajudar bastante vocês nas suas instalações. Com 20 anos de experiência, A central CAE Dual, ela possui um design inovador. Você deve estar vendo aí uma imagem dela, basicamente agora. A central Dual, ela tem um design inovador, ela possui uma interface homem-máquina muito simples, o painel é muito simplificado para poder facilitar muito o trabalho de vocês na obra, que às vezes por conta da correria, do difícil acesso ali à internet, computador, às vezes pode dificultar um pouco, então a gente pensou nisso para poder facilitar a vida de vocês, tá? Agora vamos entender um pouquinho mais as características técnicas dessa central. É importante salientar sobre a questão do display dessa central. Ela tem um display muito interessante, ela tem um LCD com 32 caracteres, são duas linhas ali de 16 caracteres cada. A central CAE Dual, elas são fabricadas em dois modelos, uma com 125 endereços e outra com 250 endereços. Qualquer um desses modelos possui suporte para até 10 painéis repetidores, tá? Isso de acordo com o projeto de vocês, para poder atender tudo aquilo que vocês precisam. Além disso, ela possui uma conexão mini USB, para você poder conectar o seu computador e fazer todas as configurações através de um software programador PUC-E, que nós disponibilizamos gratuitamente para download. E já deixando um spoiler aí para vocês, é o seguinte, esse software vai ser o assunto do nosso próximo webinar, então fique acompanhando, acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo. Além disso, a central CAE Dual, ela tem uma saída RS485, que pode ser utilizada para você montar uma subrede, conectando ela a outras centrais também do mesmo modelo, no caso a CAE Dual. E tudo isso conectado a um único painel supervisor. Esse painel supervisor ele gerencia todas as centrais através dessa saída RS485. Essa subrede é limitada até 10 centrais. Então, se você tem uma instalação muito grande, que uma central só não vai atender, você consegue conectar várias centrais em uma única rede, tá? Além disso, a gente tem uma alimentação bivolt, uma fonte bivolt automático, que alimenta de 100 a que recebe alimentação, aceita alimentação de 100 a 240 volts.
Essa central ela tem um log de eventos, um histórico de eventos, um registro de até 500 eventos, então é um histórico bem bacana. Além disso, você consegue fazer algumas programações, como programar a central para atuar em grupos, como se houvesse várias centrais distintas dentro da mesma central. Ela suporta até 16 grupos de programação. Além disso, ela tem uma saída serial RS232. Essa saída serial ela pode ser usada, por exemplo, para a conexão de uma impressora serial. Se você precisa ter o registro do log de eventos impresso, você consegue conectar nessa saída RS232 e fazer impressão direto numa impressora serial bem simples, é bem bacana. E além disso, essa saída serial ela também tem um protocolo aberto. Às vezes, a sua instalação, ou onde você vai fazer essa instalação, ela já possui um software de supervisão próprio, e para poder fazer a conexão entre a central, entre as informações da central e o software, esse software de supervisão, você pode usar esse protocolo aberto para poder fazer esses ajustes, tá? A alimentação secundária da central é fornecida através de duas baterias de 12 volts, tá? Aí, com relação à corrente, para você saber qual a corrente ideal, a amperagem na hora que você utiliza, você assiste o webinar passado, o webinar aula número 2, que está bem bacana, o André explicou isso de uma maneira bem simples para vocês. Além disso, todas as nossas centrais, e a Caedual não ia ficar fora disso, ela possui uma saída para sirene convencional de 24 volts, com uma limitação de 1 ampere. Então você pode colocar várias sirenes nessa saída, tá? A central ela possui um relógio RTC, o Real Time Clock, com bateria própria. Então se a central desligar por algum motivo, a memória do relógio ela continua ativa, sem nenhum problema. E o que é mais bacana, além de tudo isso, a central ela possui 2 anos de garantia. Todos os lançamentos Ilumac, a gente vai falar disso em uns próximos webinars, e todos os lançamentos da Ilumac possuem 2 anos de garantia. Além de todas essas características, é bem importante a gente salientar por que a Caedual tem esse nome, Caedual, que basicamente é sobre uma característica que batizou a central. A central Caedual ela possibilita para que você utilize 2 tipos de topologia nela, tanto a topologia classe A como a topologia classe B. E a gente vai entender isso mais claramente agora nos próximos slides. A primeira topologia é a seguinte. A Caedual, no caso, se você for usar a topologia classe A, como ela possui saída para 2 laços, no caso você teria apenas um laço em classe A. Se a central que você utiliza é a central de 125 endereços, você vai ter basicamente 125 endereços em um único laço classe A, utilizando sempre aquela conexão. O laço sai da central, passa por todos os dispositivos e retorna, que é uma característica do laço classe A. No caso da KE250, os 250 dispositivos estarão dentro do mesmo laço, fechando esse circuito na central. Já na classe B, é um pouco diferente. Você poderia usar basicamente 2 laços distintos para poder trabalhar. Se a central for de 125 endereços, você pode colocar até 125 endereços em um laço só. Se você for utilizar 2 laços, você pode dividir da melhor maneira que for atender o seu projeto. Não tem limitação ou um número fixo de dispositivos por laço. Então você pode dividir de uma maneira que vai atender o seu projeto bacana, sem nenhuma dor de cabeça. E se no caso da 250, da mesma forma, você pode utilizar os 250 endereços no mesmo laço, ou então utilizar os 250 endereços divididos da forma que você quiser. Se você quiser saber um pouco mais sobre a questão de topologia de laço, classe A ou classe B, acesse a nossa primeira aula do webinar, lá o webinar número 1 aí na plataforma Eventos, que lá tem tudo explicadinho certinho para vocês, tá? Seguindo com as características, eu queria mostrar para vocês essa foto interna da central, tá? Aí você vai ver do lado esquerdo a foto do display, da placa do display da central, e mais ao fundo a placa principal integrada com a placa da fonte. A gente vai falar de forma mais clara sobre cada um desses itens, tá? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai falar do display da central, da parte frontal da central, que é aquilo que vai proporcionar para vocês essa interação homem-máquina que é bem importante e para vocês ficarem por dentro de todas as funções que a central possui, tá? A primeira função que eu quero explicar para vocês é a função do alarme geral, que é a função mais importante da central. O que ela vai basicamente fazer para vocês?
No momento que você pressionar essa tecla por 5 segundos, ela tem esse time de segurança, tá? Para evitar que alguém pressione ou esbarre por alguma falha ou brincadeira de criança, alguma outra coisa que pode acontecer. Então, quando você pressionar esse botão por 5 segundos, ele vai disparar todas as sirenes da central de maneira automática. Então, você não respeita tempo de grupo, você não respeita nenhum outro tipo de configuração. Basicamente, ele vai dar um alarme geral manual em todas as sirenes no mesmo instante que você apertar, aguardando sempre aquele delay de 5 segundos de segurança. O próximo botão é o botão Enter. Esse botão Enter, ele vai ser usado basicamente para você acessar os campos de configuração da CAE Dual. Se você precisar ou estiver, por exemplo, no modo teste da central, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas se você estiver no modo teste da central, o botão Enter ele também vai servir para você habilitar ou desabilitar um endereço, a supervisão de endereço para uma possível manutenção. A gente vai falar disso depois também. O botão ESC serve para sair. Se você acessou utilizando o Enter, você aperta o ESC para poder sair de algum campo de manutenção ali da central, de configuração da central. Os campos os botões seta para cima e seta para baixo vão servir basicamente para navegação, que você vai utilizar para poder navegar entre os endereços ou então navegar entre as opções do modo setup. O botão cancela alarme ele serve para cancelar o disparo de todas as sirenes. Por exemplo, se algum acionador mandou informação de fogo para a central e as sirenes da instalação estão tocando, quando você aperta o cancela alarme, o buzzer interno da central continua tocando, a informação de fogo no display continua aparecendo, porém as sirenes elas param de tocar, tá? Param de atuar. Isso aqui é basicamente para vocês irem verificar se é fogo, se não é, e depende muito das tomadas de atitudes que vocês têm aí na brigada, da empresa e tudo mais. O botão silencia bip, ele serve para silenciar o buzzer interno da central. Quando você aperta esse botão silencia bip, o buzzer que fica dentro da central ele para de atuar, informando apenas visualmente no display da central o evento que está ocorrendo. O botão inicializa sistema, ele vai servir basicamente para dar um reset geral na central. Quando você aperta inicializa sistema, todos os dispositivos vão ser reiniciados juntamente com a central, tá? Esse outro ponto é o ponto-chave de bloqueio do teclado. Essa chave de bloqueio do teclado ela vai basicamente garantir para você níveis de acesso ao manuseio da central. Quando essa chave está desligada, basicamente o operador não tem nenhum tipo de acesso à central. Quando ela está na posição ligada, você consegue fazer todas as manutenções e tem todos os acessos necessários ali, tá? Depois de entender um pouco sobre os botões de comando, a gente vai para a parte de sinalização. O primeiro LED que aparece aí é o LED anulado, tá? Esse LED, ele sempre vai estar aceso quando algum dispositivo dentro do modo teste estiver com a sua supervisão anulada. Você usa isso basicamente para poder fazer alguma manutenção preventiva pontual em cima daquele dispositivo, sem perder a supervisão em todo o restante da instalação. Então, quando você anula um endereço, basicamente aquele endereço deixa de ser supervisionado pela central e o display informa que ele está anulado. Esse LED ele vai acender indicando que existem endereços anulados na central. No caso do LED de supervisão, ele vai piscar constantemente, tá? Indicando que a central está supervisionando de forma ativa todos os endereços da rede. O LED de teclado ele vai permanecer aceso sempre que a chave do teclado do painel, da chave do bloqueio do teclado do painel estiver como ligado. Se ela estiver como desligada, esse LED do teclado ele vai apagar, indicando que você não tem acesso às configurações do teclado. O LED de alarme ele vai acender na cor vermelha sempre que houver qualquer tipo de informação de fogo na central. Então, seja um detector, seja um acionador, qualquer outro tipo de dispositivo que mandar uma informação de fogo para a central, esse LED vermelho ele vai acender, indicando para vocês que tem essa informação de fogo no caso. Avaria. Esse LED de avaria ele vai indicar para vocês que existe algum tipo de avaria no laço do sistema endereçável, ou então mesmo algum tipo de avaria mesmo na central. Por exemplo, digamos que você tem um curto na sua rede, um curto negativo na sua rede, por exemplo. Assim que esse curto for identificado pela central, esse LED de avaria vai acender e o display vai mostrar para você a informação referente a essa avaria. O LED da fonte ele fica constantemente aceso, indicando que a central está com a fonte em perfeito estado de funcionamento. No momento que a rede elétrica principal, a rede da concessionária, por exemplo, falhar, tiver uma queda de energia ou qualquer outra situação,
esse LED ele começa a piscar, indicando que a fonte agora de alimentação está sendo usada as das baterias, a fonte secundária de alimentação, no caso as duas baterias de 12 volts. E o display da central começa a informar para você que a fonte está com falha de funcionamento, falha na rede elétrica no caso, vai informar falha na rede elétrica, indicando essas falhas para vocês. O próximo LED de sinalização é esse, o número G aí, que é o LED de atendido. Esse LED ele sempre vai acender quando o botão silencia bip for pressionado. Todas essas sinalizações visuais, elas possuem cores distintas. Para quê? Para poder facilitar a interação entre o usuário e o equipamento. Por exemplo, digamos que teve um alarme na instalação, alguém visualizou a situação, apertou para cancelar o alarme para que as sirenes parem de tocar, apertou silencia bip para que o buzzer da central pare de tocar e foi verificar o que está acontecendo. Caso outra pessoa chegue até a central, ele vai poder identificar que a central já está sendo verificada, que aquele evento já foi verificado, né? Então isso facilita muito essa interface entre homem e máquina. E além disso a gente tem, claro, o display de mensagens. O display que é onde a central basicamente vai exibir para vocês todas as informações, detalhadamente de cada dispositivo, de cada endereço, de cada programação e daquilo que você precisar. Partindo disso, nós temos a placa interna da central. E aqui a gente vai entrar um pouco na parte de configurações de saídas e eu queria que vocês entendessem um pouquinho mais sobre isso, tá? A primeira coisa que eu queria explicar para vocês é sobre o JP4, que é um jumper interno que ele vai habilitar o buzzer da central, que é aquela buzininha que fica tocando sempre quando tem algum tipo de avaria ou alarme na central. Esse jumper ele vai ligar ou desligar isso. No momento de manutenção, por exemplo, ou instalação, talvez seja interessante tirar esse buzzer, para que ele não fique fazendo isso o tempo todo, porque você está realizando testes em algumas outras situações. E depois disso, após o término, fecha o jumper para ela ficar em perfeito estado de funcionamento. O JP5 ele vai habilitar a saída do relé auxiliar. Esse relé é um relé que é utilizado para contato seco, tá? Ele tem capacidade máxima para 1 ampere, então você pode utilizar ali para várias automações, acionar alguma discadora, por exemplo, acionar uma sirene ou mandar um contato seco para alguma outra situação que você precisa, alguma outra automação que você precisa, então você tem esse relé na placa da central para poder te ajudar. Além disso, a gente tem o JP6, que é o jumper que vai habilitar a saída auxiliar de sirene. Essa saída ela é habilitada ou desabilitada de acordo com a sua necessidade. Se na sua instalação você utilizar essa saída, você deixa ela habilitada com o jumper fechado. Caso não, é só abrir o jumper que está tudo certo. Esse botão CH2 é um botão de reset do microcontrolador da central. Basicamente, quando você reseta o microcontrolador, ele vai iniciar novamente toda a rotina dele de configuração. E nesse momento de início, a alimentação elétrica ela não é reiniciada, como, por exemplo, se você apertar o Inicializa Sistema e reinicia toda a central, a alimentação elétrica ela não é reiniciada, você mantém a alimentação padrão e só o microcontrolador é reiniciado. Além desses botões de configurações, a gente também tem as sinalizações internas, que são as sinalizações através dos LEDs. Basicamente, o LED 1, o LD1, é o LED referente ao relógio. Se esse LED ele estiver piscando constantemente, quer dizer que o relógio está em perfeito estado de funcionamento, está tudo ok. Se esse LED ele ficar aceso constantemente, quer dizer que o relógio está em falha. E caso ele seja apagado, está na hora de trocar a bateria do relógio. O LD7 ele vai indicar o funcionamento basicamente da sua fonte. Esse LED ele tem que ficar constantemente aceso, porque ele indica que a fonte está em perfeito estado de funcionamento e a sua rede elétrica está ok, tá? O LD9 ele indica basicamente que a bateria, os bornes ali de conexão, as polaridades da bateria foram invertidas. Você ligou o menos no lugar do mais e o mais no lugar do menos, então esse LED acende para poder te ajudar nas conexões. O LD2 e o LD4 são os dois LEDs verdes que são referentes à comunicação do laço 1 e do laço 2. Esses LEDs eles piscam constantemente, de uma forma que ele pisca no momento que a central se comunica com cada endereço de cada laço. Então você vai ver ele piscando constantemente primeiro no laço 1, quando ele acabar de supervisionar o laço 1, ele vai começar a piscar o laço 2. Isso facilita bastante para você também. Um toque agora para vocês durante a sua instalação. Esse LED ele pode ajudar vocês a descobrirem alguns tipos de curto na sua instalação. Por exemplo, se esse LED ficar constantemente apagado, quer dizer que no seu laço da rede endereçável você está com um curto do cabo de comunicação, que é o cabo branco, com o negativo.
E no caso, se esse LED ficar constantemente aceso, quer dizer que o seu cabo de comunicação está em curto com o positivo, tá? São apenas pequenas dicas aí para poder ajudar vocês. O LED vermelho, o LD3 e o LD5 são referentes à alimentação de 24 volts desse laço. Quando esses LEDs estiverem acesos, indica que a alimentação deles está ok, tá? Então você pode trabalhar normalmente. Se esse LED estiver apagado, basicamente você teve algum problema, algum tipo de curto que por segurança a central corta a alimentação dos laços, tá certo? Seguindo, vamos entender um pouquinho mais agora sobre alguns bornes e algumas saídas que as placas da central KE Dual possuem. Primeiramente, a gente tem aí o borne da rede elétrica, que é onde você vai conectar basicamente a rede elétrica da sua concessionária, ali de 100 a 240 volts, como nós vimos, né? A gente tem também a chave liga e desliga, que você pode ligar ou desligar essa alimentação, passando isso para a fonte ou não. No caso, se você for precisar fazer uma manutenção, para você não ter que desconectar os cabos, você pode utilizar essa chave para poder desligar a rede elétrica. A gente tem também a saída serial RS485. Essa saída é aquela que é responsável pela conexão da subrede das centrais, que eu falei um pouquinho antes, né, pela conexão da subrede entre as centrais KE Dual com o painel supervisor, ou então você pode utilizar ela basicamente para poder conectar a sua central com um software supervisório, para que ele faça a supervisão da sua central à distância, através de um computador, por exemplo, né? Esse software é um software SSE, que a gente vai falar também no próximo webinar. Uma coisa muito importante, para essa saída RS485 funcionar, você precisa dessa placa. Essa placa ela chama-se MCL485. Então, sempre que você for utilizar a saída da RS485 da sua central para algum tipo de conexão, você precisa necessariamente adquirir essa placa, que é um opcional. Então, você compra em sua parte, tá certo? Seguindo com as saídas e com as entradas, a gente tem a entrada USB. Essa entrada ela é utilizada para você fazer a configuração da sua central KE Dual através do software de programação. Então essa entrada basicamente serve para isso, para você poder conectar o seu notebook e fazer a configuração da central através do software PUC-E, que é disponível gratuitamente assim que você adquire uma KE Dual. Essa chave Deep Switch eu não vou falar muito dela agora, porque a gente vai falar dela mais detalhadamente um pouquinho para frente. Essa saída serial RS232 é aquela saída que possui o protocolo aberto, ou então que você pode utilizar basicamente para conectar ali uma impressora serial, basicamente para poder imprimir todo o log de eventos. Para uma outra utilidade, por exemplo, essa saída RS232, às vezes você precisa instalar um painel repetidor na sua central em um outro ponto, um ponto mais distante, e talvez isso seja necessário até a utilização de uma conexão via fibra ótica. É através dessa saída que você vai utilizar, através dos conversores adequados, para fazer com que a central se comunique com esse painel supervisor através dessa rede, tá certo? A conexão do teclado PS2, caso você não tenha acesso ao software no local da instalação, você pode utilizar, por exemplo, essa entrada do teclado PS2. Conecta o teclado e faz todas as configurações que a gente vai ver um pouquinho para frente disso. Aqui no caso é a entrada dos laços, né? No caso laço A e laço B, indicando aí 2 laços e facilitando basicamente as conexões de vocês. A conexão dos laços, como está indicado como laço A e laço B, isso é basicamente para você poder definir. Se você for usar a central como topologia classe A, você vai ter um laço só. A saída seria o A e o retorno seria o B. E no caso de 2 laços, um seria o laço 1, o outro seria o laço 2, basicamente. A saída auxiliar, que como eu falei, serve para você fazer as conexões e automações necessárias através de um contato seco. A saída de sirene, auxiliar de sirene, ali, com potencial de 24 volts. E a conexão de baterias, né? Onde você vai conectar as suas 2 baterias ligadas em série para poder alimentar a sua central com 24 volts no caso de uma caída ou de uma queda no caso da rede elétrica. Depois disso, a gente vai basicamente entender um pouquinho mais o que é aquela chavinha DIP que eu falei para vocês, que é a chave SW1. Essa chave ela tem uma função bem específica, que é habilitar ou desligar as saídas seriais. Se você mantém, por exemplo, todas as chaves na posição ON, que são elas para cima, no caso, empurrada para cima ali, você vai basicamente habilitar todas as saídas. Seja ela RS485 ou seja ela as saídas seriais RS485 e 232 e, no caso, a entrada USB.
No caso, se você quiser habilitar, por exemplo, só a entrada USB para fazer a configuração do software, você não precisa da saída serial, você sobe a chave da posição 1 e 2, você liga, né, coloca ela na posição 1 e desliga a chave 3 e 4. E no caso, se você for usar somente as saídas seriais, você, no caso, desliga a posição 1 e 2 e sobe a 3 e 4. Tá certo? Essa é basicamente a função da chave SW1. Além disso, no painel do display, a gente tem ali um outro ajuste simples que pode ser feito por vocês, no caso aí na instalação. A gente tem um trípode que você pode utilizar para poder ajustar o contraste do display, no caso, para poder melhorar a visualização de todos os caracteres no display de LCD. Tá certo? Legal. Essa foi basicamente as orientações sobre a parte visual do painel da central, a parte interna e a parte das placas. Para a gente continuar agora, a gente vai até a central. Então, basicamente, a gente vai ver o painel da central agora numa imagem e ali eu vou fazendo algumas configurações para poder facilitar. Mas apenas para lembrar, não se esqueçam, fiquem conosco até o final, porque no final nós iremos fazer um quiz ao vivo e esse quiz vai possibilitar para vocês ganharem alguns prêmios, no caso, quem forem no caso mais ágeis na resposta, né? Então prestem bastante atenção, tá certo? Além disso, lembrando vocês do certificado na parte inferior aqui do vídeo, né? No caso aqui na descrição desse vídeo no Eventos, a gente tem um link para um formulário que você vai responder e depois você vai receber o certificado por e-mail, tá certo? Então vamos à central para a gente continuar com a configuração. Bom, basicamente esse é o display da central, tá? Você está vendo aí os LEDs, o LED de fonte constantemente aceso, como eu falei, o LED do teclado, porque o teclado está ativado constantemente aceso, e o LED de supervisão piscando, tá? Para poder basicamente fazer a operação agora de maneira mais simples ali a nível de usuário da central, o que você pode fazer? Basicamente, uma das funções que são mais utilizadas é a questão do modo teste, que você acessa para você poder verificar qual que é basicamente o status de cada endereço. Então você pode acessar o modo teste apertando tanto seta para cima como seta para baixo. Quando você acessa o modo teste, a central indica isso para você e ela vai basicamente te indicar um endereço e o laço daquele endereço. Como aqui nessa central nós não temos nenhum endereço conectado nela, ela está aqui apenas para demonstração, está dando falha de comunicação, está dando uma falha aqui, porque a central não está conseguindo se comunicar com o endereço. Quando ela está em supervisão normal e a comunicação com esse endereço está normal, aparece normal. E quando tem algum tipo de curto, dependendo do dispositivo que você estiver utilizando, vai aparecer curto, ou laço aberto, ou alguma outra informação, tá certo? Para poder fazer aquele processo de anular ou habilitar o endereço, basicamente você utiliza a tecla Enter. Por exemplo, aqui está dando o status do endereço, mas eu quero fazer uma manutenção desse endereço. Eu aperto Enter, ele vai anular o endereço, automaticamente o LED de anulado vai acender na cor âmbar, e nesse momento a central para de supervisionar o endereço 1. Aí eu posso ir lá, fazer a manutenção do endereço, depois volto para a central, entro de novo no modo teste e aperto Enter. A partir do momento que eu aperto Enter, você habilita a supervisão desse endereço novamente, a informação de anulado apaga e ele volta a supervisionar o dispositivo. Saindo do modo teste, eu vou explicar para vocês basicamente como que é o funcionamento do modo setup e as configurações e quais os dispositivos, as possíveis alterações que vocês podem fazer nesse modo setup, tá certo? Para poder acessar o modo setup, você aperta Inicializa Sistema. Enquanto o display aparecer algumas informações aqui, no caso ele vai dar Reset Geral, aguarde, você fica pressionando as setas para cima e seta para baixo ao mesmo tempo. Você vai ver isso acontecer agora. Você segura e nesse momento acessa o modo setup. Acessando o modo setup, a primeira configuração que aparece aqui para vocês vai ser a quantidade de laços e endereços. Como essa central ela possibilita que vocês trabalhem com um ou com dois laços na quantidade de endereços que for necessária dentro da limitação dela, você pode fazer essa configuração aqui. Basicamente, apertando o Enter, você escolhe a quantidade de laços que você quer que a central supervisione entre 1 e 2 laços. Depois que você selecionar isso, você escolhe a quantidade de endereços que você quer que ela supervisione por laço. Então, por exemplo, eu quero que no meu laço 1 ela supervisione apenas 110 endereços.
Depois disso, eu aperto Enter, ela vai informar que a central está programada com um laço e 110 endereços. O próximo passo seria a programação, no caso, o programar sensor, a opção programar sensor. Essa opção ela vai possibilitar para vocês endereçar os dispositivos, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre endereçamento de dispositivo e algumas outras configurações, nós temos alguns vídeos no YouTube disponíveis, tem um link logo abaixo na descrição desse vídeo também mostrando isso, tá? Então nós temos um vídeo no YouTube explicando para vocês certinho como faz o endereçamento. Mas basicamente eu vou dar umas informações simples aqui para vocês. Quando vocês acessarem, assim que vocês acessarem, a central vai começar a te dar uma informação de áudio, o buzzer vai começar a avisar que não tem nenhum dispositivo na rede conectado no modo de endereçamento, tá? Para você deixar um dispositivo endereçável no modo de endereçamento, você tem que fechar o jumper de programação dele. Fechando o jumper de programação, o endereço atual vai se tornar o endereço atual do dispositivo e o novo endereço é o endereço que você quer que ele assuma, né? Nesse momento, você, depois de fechar o jumper, você altera para o endereço que você quer e aperta o Enter e ele vai basicamente assumir. O endereço atual vai mudar do endereço que era o endereço do dispositivo para o endereço que você queria, tá certo? Depois disso, a próxima opção seria a opção Ajustar Relógio. Você acessando a opção Ajustar Relógio, você consegue alterar de forma manual, usando a seta para cima e seta para baixo, a hora do dispositivo. Então eu posso alterar, por exemplo, vamos colocar aqui às 13 horas, 35 minutos, pode manter do dia 29 de junho de 2019. Assim que você acabar a configuração, ele vai te dar que o relógio foi ajustado, vai te informar que o relógio foi ajustado. Depois disso, a próxima opção é a opção Apagar Log de Eventos. Como foi dito, a central ela possui um registro de 500 eventos. Então, se você quiser apagar esse registro para começar a fazer esse registro novamente, você aperta o Enter e basicamente ela vai te perguntar isso, para que você confirme isso. Você quer realmente apagar? Enter para sim e ESC para não. Apertando sim, ela vai apagar todo o registro de eventos da central. A próxima configuração é o setup através do teclado PS2. Acessando essa configuração sem nenhum teclado PS2 conectado, basicamente a central vai dar para vocês que o teclado está ausente. Ela vai informar para vocês que o teclado está ausente, tá? Como aqui o teclado já está conectado para poder facilitar a nossa explicação, então a hora que eu acessar, ele vai entrar diretamente na parte de endereçamento de alteração do nome dos endereços, né? Cada endereço específico na sua rede ela possui um número e você consegue atribuir um nome para cada um desses endereços. Por exemplo, esse que eu alterei está como Webinar Ilumac. Eu posso mudar, por exemplo, esse nome. Eu posso mudar esse nome, por exemplo, para acionador só um minutinho. Eu posso mudar esse nome, por exemplo, para acionador manual sala 01 e apertar F5 para salvar. E assim, para eu poder navegar entre os endereços, eu uso a tecla Page Up e Page Down. Page Up, eu vou para o próximo e posso alterar de acordo com o nome que eu precisar, tá certo? Se eu apertar o F6, por exemplo, eu posso navegar entre os endereços e acessar o endereço específico que eu quero alterar. Então, por exemplo, se eu quero alterar o endereço número 100, eu digito o número 100 aqui, ele vai direto para o número 100 e o número 100 eu posso alterar. Por exemplo, Webinar Ilumac. E sempre que eu fizer uma alteração, eu aperto o F5 para salvar. Tá certo? Apertando a tecla F8, eu vou para a configuração de grupos. Tá? A configuração de grupos eu vou explicar para vocês aqui de forma mais simples, como que ela pode ser feita, mas se você tiver alguma dúvida na configuração de grupos, a gente também disponibilizou no link desse webinar, aqui no caso, na descrição desse webinar, um vídeo explicando detalhadamente como que é o funcionamento e a configuração dos grupos. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode acessar esse link.
Basicamente, quando você acessa esse campo de configuração, a central ela vai indicar para você que você está configurando o grupo do endereço específico. No caso aqui é o endereço número 100. O endereço número 100, no caso aqui, indica o grupo que o cursor está em cima. No caso, o primeiro grupo à esquerda é sempre o grupo 0. E aqui indica se o endereço número 100 pertence ao grupo 0. Aqui está indicando que sim, no caso. Embaixo é a indicação dos grupos. Da esquerda para a direita, nós temos do 0 até o grupo 15, dando um total de 16 grupos. Para poder navegar entre esses endereços, você usa o cursor, a seta do cursor do teclado. Então, você vai usar para a direita, navegando entre todos os grupos, e para a esquerda. Uma coisa importante a se falar. Se eu quero, por exemplo, que o meu endereço 100 esteja disponível no grupo 1 ou atue no grupo 1, eu tenho que apertar a tecla espaço e basicamente ele sai do grupo 0 e atua no grupo 1. Eu posso também, da mesma forma, colocar o endereço número 100 em outros grupos, dependendo aí da automação e daquilo que eu preciso na minha instalação, tá certo? Porém, se o endereço 100 pertence ao grupo 0, automaticamente ele não pertence a nenhum outro grupo. Por quê? Todos os dispositivos que estão no grupo 0, quando acionados, disparam todas as sirenes da instalação independente de grupo. E da mesma forma, qualquer dispositivo que estiver em qualquer outro grupo que não seja o 0, quando acionado, disparam todas as sirenes que estiverem no grupo 0, tá? Isso aqui é basicamente para poder facilitar aí a configuração de vocês, tá certo? Essa então é a configuração de grupos. Quando você aperta a tecla F9, ela vai para você temporizar o grupo. No caso, a central ela permite um atraso no disparo da sirene. Tá? Esse atraso ele pode variar de 30 segundos até 6 minutos. Até, claro, de forma instantânea, de forma automática. Então, cada vez que eu aperto a tecla espaço, eu acrescento 30 segundos a esse tempo. Então, por exemplo, eu quero que o meu grupo 0 dispare com 30 segundos. Eu escolho o tempo que eu preciso e aperto F5. Eu quero que o meu grupo 1, para navegar entre os grupos, eu uso a tecla Page Up, Page Down. Eu quero que o meu grupo 1 atue com 1 minuto, então eu vou alterando, apertando espaço, até 1 minuto e aperto F5. E assim sucessivamente. Tá certo? As configurações de teclado são basicamente essas, tá? Voltando para o nosso modo setup e seguindo aqui com as configurações, a gente tem o modo teste. Esse modo teste dentro do modo setup, ele vai fazer basicamente a mesma função do modo teste fora do modo setup. Porém, quando você acessa aqui, basicamente a central ela faz uma leitura de toda a sua instalação e vai indicar para você qual é o laço que o dispositivo está instalado. Tá certo? Essa é a diferença do modo teste dentro do modo setup e do modo teste fora do modo setup, do modo de supervisão. Voltando para o modo setup, a gente tem a limpeza dos endereços gravados. O que seria isso? Na sua rotina de configuração da central, você vai endereçando os dispositivos. Você não consegue, não, desculpa, você consegue até gravá-lo novamente, mas para evitar o seu erro, a central ela vai indicar que ele já foi gravado. Esse modo aqui, essa opção, você consegue limpar essa tabela de endereço. Então, por exemplo, comecei a gravar, mas eu comecei e deu uma falha, eu preciso começar a gravar de novo? Então, aqui, limpar endereços gravados, eu aperto Enter, sim, aí eu vou começar de novo. E essa tabela não vai mais informar isso para vocês. Seguindo, a gente tem incluir dispositivos no laço. Né? Sempre que você for incluir o dispositivo no laço, basicamente é para você colocar um endereço a mais na sua instalação. Por exemplo, a central ela tem uma configuração simples. Se você habilitar a central para ela atuar com 20... Vou voltar aqui na opção anterior, tá? A gente tinha falado de algumas opções aqui do modo teste. E continuando aqui com as opções, dentro do modo teste, do modo setup, desculpa, né? E dentro do modo setup a gente tem o modo teste. O modo teste, basicamente, ele tem uma função muito parecida com aquele modo teste fora do modo setup. Quando você acessa aqui, basicamente você tem o status do endereço e como que ele está. Como não tem nenhum dispositivo conectado, como a gente já conversou, aqui ele vai dar falha. A diferença básica entre o modo teste do modo setup com o modo teste do modo de supervisão é que dentro do modo setup
A central ela vai fazer uma verificação minuciosa dentro dos seus laços, identificando todos os endereços e qual laço que aquele endereço pertence, tá certo? Então a diferença é basicamente essa, que você consegue anular o endereço e também voltar ele, habilitar ele normal, no caso, né, para ele poder ser supervisionado normal pela central, então o processo é igual, tá ok? Saindo do modo teste, o próximo campo aqui é o campo de limpeza de endereços gravados. Quando você vai programando os sensores na opção programar sensor, a central ela grava os endereços que já foram gravados para poder te auxiliar e evitar erros na gravação de endereço, porque nós sabemos que cada dispositivo ele necessita ter um endereço específico. Se você tem dois dispositivos com o mesmo endereço, um deles vai apresentar para você falha de comunicação. Para poder te ajudar nisso, a central ela vai te fornecer essas informações, ela vai gravar esse registro de endereços que já foram gravados, de números que já foram gravados, para te ajudar. Se houve alguma falha, se houve algum erro, você precisa reiniciar toda a programação, o que você faz basicamente? Você acessa esse campo, limpar endereços gravados e aperta o Enter. Assim a central ela não vai, sempre que você for tentar gravar, por exemplo, o endereço 1 novamente, se ele já foi gravado, ela não vai dar informação para você, esse endereço já foi gravado. Deseja gravá-lo novamente, por exemplo? Aqui não, quando você limpa o endereço, você vai gravar desde o início, como se nenhum endereço tivesse sido gravado pela central, tá ok? Seguindo, a gente tem aqui incluir dispositivo por laço. Para poder entender esse campo de configuração, você precisa entender um pouquinho como que é o princípio de funcionamento da central. A central, quando você configura a central para supervisionar, por exemplo, 10 endereços, 20 endereços, 100 endereços por laço, basicamente ela vai entender que você vai colocar no laço 1, se você colocou no laço 1 20 endereços, ela vai entender que no laço 1 você vai colocar dispositivos do número 1 até o número 20, de forma sequencial. E no laço 2, os sequentes, da mesma forma, os sequentes. Seguindo essa ideia e essa lógica, sempre que você precisar, por exemplo, colocar um endereço 21 dentro do laço 1, ali no caso, você habilita o laço 1 para, o endereço com um número distante, por exemplo, a sua instalação estava ali com 40 endereços total. E você precisa colocar um endereço 41 para não alterar a configuração de todos os dispositivos, o endereço de todos os dispositivos. Você vem aqui, no caso, aumenta a quantidade de supervisão lá quantidade de laços de endereço, você aumenta a quantidade de endereços que o laço 1 vai supervisionar, no caso para 21, e você inclui esse 41 dentro do laço 1. Basicamente você vai acessar esse campo, aqui você vai escolher, como não tem nenhum laço conectado, então vai aparecer o primeiro endereço. Aqui você escolhe basicamente o endereço que você quer colocar, o laço que você quer incluir ele e aperta o Enter. Apertando o Enter, a central ela vai automaticamente incluir esse endereço 41 na rotina de supervisão dela, tá certo? Assim você não precisa, no caso, necessariamente fazer essa varredura. A varredura, ela basicamente, ela vai fazer esse mesmo processo que eu falei para vocês. O ideal para uma instalação é que todos os endereços sejam instalados de forma sequencial, para facilitar a supervisão da central. Então, se o laço 1 está programado para 20 endereços, dentro do laço 1 tem que estar do endereço 1 até o endereço 20, de forma sequencial. Digamos que você precisou fazer uma alteração na sua instalação e colocou mais 20 endereços com números distintos. Por exemplo, assim, o laço 1 estava do laço 1 do endereço 1 ao endereço 20 configurado de forma perfeita e depois apareceu o endereço 60, 61, 62, 63. Se você só ligar a central sem fazer essa varredura, basicamente a central não vai encontrar esse dispositivo, porque de forma genérica, de forma mais ampla, o endereço 61, 62, 63, 64 deveriam estar no laço 2. Dessa maneira, quando você faz a varredura, você aperta aqui Enter e faz a varredura, a central ela vai buscar de forma minuciosa em todos os laços da sua central, no caso da CAE Dual, nos dois laços da central, todos os endereços programados. Se a sua central está programada para 70, para 100, para 125 endereços, ela vai procurar os 125 endereços dentro de cada laço. Então esse processo ele é um pouquinho demorado. Para poder facilitar e agilizar o processo de programação, por isso foi criado esse campo incluir dispositivo por laço, porque às vezes você vai incluir um único dispositivo dentro de um único laço e fazer o processo de varredura ele pode demorar, aí, dependendo da quantidade de endereços que a sua central tiver, tá certo? Passando aqui a parte de varredura, a gente tem a parte de programar PC USB.
Lembrando daquilo que eu falei, o nosso próximo webinar vai ser sobre a programação através do software programador, que a gente vai exibir para vocês basicamente o software programador e também o software supervisor. Então não se esqueçam, acompanhem a gente nas redes sociais, tá? Para você poder fazer a programação da central através do seu computador, você precisa acessar essa configuração. Então, a partir do momento que você aperta o Enter, você acessa essa configuração e você tem acesso aí a configurar a sua central através do seu computador, tá certo? Um outro campo dentro do modo Setup, que ele não é visível, se você passar aqui ele vai voltar para a quantidade de endereços e laços, né? Um outro campo dentro do modo Setup que ele não é visível, que eu queria passar para vocês, é a questão dos parâmetros da central, que é uma configuração um pouco mais avançada, tá ok? Aí você faz o seguinte, segura a seta para cima e fica pressionado por alguns segundos, até a central exibir no display parâmetros. Apareceu a opção parâmetros, você aperta o Enter. Aqui, na opção parâmetros, em cima a gente tem ali do número 0 até o 9 e depois do A até o F. Ali basicamente uma hexadecimal, só para ter uma sequência básica para vocês entenderem, né? Para ficar mais fácil a didática. E a gente tem uma sequência de números embaixo. O número 0 quer dizer que aquele parâmetro específico está desabilitado. E o número 1 quer dizer que aquele parâmetro específico está habilitado, tá? Essa tabela de parâmetros está disponível para vocês também no link logo abaixo na descrição do vídeo. Então acessem a descrição do vídeo que vocês vão ver que tem um manual. E nas últimas páginas do manual da Caedual a gente tem a descrição detalhada de cada um desses parâmetros. Eu vou dar alguns pequenos exemplos aqui para vocês entenderem, tá? Por exemplo, o parâmetro 0, que é o primeiro à direita aqui, ele está com a posição 1, ou seja, ele está habilitado. Se o parâmetro 0 está habilitado, esse parâmetro ele tem como referência o acionamento automático de todas as sirenes. O que seria isso? No momento que algum dispositivo da central detecta fogo ou algum acionador é pressionado, a central ela recebe essa informação de fogo e dispara de forma automática todas as sirenes da instalação. Por exemplo, existem alguns locais que exigem uma configuração um pouco mais atenciosa. Por exemplo, um hospital. Você não pode, por exemplo, fazer que qualquer tipo de acionamento no alarme de incêndio cause uma desocupação em massa, uma evacuação em massa do estabelecimento, porque ali a gente tem pessoas acamadas e doentes. Nesse caso, você desliga essa opção, tá? Você desabilita. Então, no caso, você aperta a seta para baixo, ele vai desabilitar a opção 0 do alarme automático. Nesse momento, as sirenes elas não vão tocar mais de maneira automática. Basicamente, a hora que a central recebeu uma informação de fogo, o buzzer da central vai ficar tocando, avisando vocês que tem informação de fogo. O display vai informar qual endereço específico que está apresentando fogo, porém, o alarme geral só vai ser acionado quando alguém vir até a central e segurar, no caso, o botão alarme geral por 5 segundos. Depois disso, aí sim, todas as sirenes vão tocar. Caso contrário, as sirenes não tocam. E uma coisa importante também, essa opção ela só pode estar desabilitada onde a central é supervisionada 24 horas por dia. Caso contrário, no momento do incêndio, no momento que a central não é supervisionada, não haverá nenhum tipo de alarme, tá certo? Esse é um dos exemplos. E o outro exemplo que eu queria dar para vocês é o exemplo da posição aí número 9. A posição número 8, desculpa, aqui ó. Essa posição aqui ó. Essa posição é referente à supervisão da central. O que seria isso basicamente? Pode ver que de fábrica ela sai daqui sempre desligada, tá? Isso aqui a gente chama de modo instalador. No momento da instalação, a central, ela pode, no momento que você está fazendo o processo inicial de instalação, conectando o detector ou tirando o detector, a central ela pode basicamente começar a apresentar algumas falhas de comunicação e algumas outras falhas. Para poder auxiliar vocês nesse processo, a gente desliga essa supervisão dessas falhas, no caso, a gente deixa a central no modo instalador para você fazer toda a instalação da sua edificação. Depois que toda a instalação estiver ok, em perfeito estado de funcionamento, essa opção ela tem que ser ligada, tá? Então aqui você apertaria a seta para baixo para poder ligar essa opção. Ligando essa opção, automaticamente, sempre que algum detector de fumaça ou acionador perder a comunicação com a central, ela vai começar a informar para você avaria e falha de comunicação, tá certo?
Então, basicamente, as configurações aqui dentro do modo Setup são essas. E tem mais uma, que essa daqui a gente deixa no manual também para vocês. Isso aqui muita gente não conhece, quando a gente explica, ficam até surpresos com isso. É basicamente a opção de você mudar o nome do display. Sempre que você observa a central e supervisão, você vai observar que aparece modo sistema normal e altera para o nome da Ilumac. Sistema normal e altera para o nome da Ilumac. Para você alterar o nome, no caso, tirar o nome Ilumac, por exemplo, de lá e colocar o nome da sua empresa, por exemplo, você mantém o botão seta para cima pressionado. Mantém o botão seta para cima pressionado. Ele vai aparecer a opção parâmetros para você. Você continua pressionado, não solta. E aí ele vai te dar a opção de você alterar o nome no display, no caso, o nome do display. Você acessando aqui, você através das setas para cima e seta para baixo, navega entre os caracteres e deixa o nome que você quiser na central. Tá certo? Saindo. Bom, basicamente essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre a operação, a configuração e todo ali o manuseio da central KE Dual, toda a operação da central KE Dual, que é uma central muito bacana. Ela tem muitos recursos, ela pode ser utilizada de várias formas na sua instalação. Então hoje a gente deu um apanhado geral explicando sobre cada uma das características dela, tá certo?